Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um problema que vem afetando milhões e milhões de pessoas e ao mesmo tempo nesse momento de pandemia, de isolamento, isso tem vindo à tona, né? Que é o problema da insônia. Quando a gente fala em insônia, é um dos problemas mais antigos que a gente vem passando, é um problema até da atualidade, em vista do capitalismo, do mundo acelerado, do dia a dia corrido, e que proporcionam para a gente cada vez menos uma qualidade e um tempo de sono necessário para a gente reparar o nosso corpo, para a gente ter um equilíbrio. Quando a gente fala de insônia, a gente percebe no nosso ambulatório, no dia a dia da saúde mental, que a insônia está relacionada diretamente a várias doenças, dentre elas depressão, ansiedade, que são doenças que vêm acarretando prejuízos em todo o mundo. A insônia ela pode ocorrer de várias formas. Ela pode ser uma insônia transitória, permanente, duradoura, crônica, né? E existe uma outra classificação que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, que é uma insônia às vezes inicial, uma insônia para manutenção do sono ou um transtorno que engloba as duas possibilidades. É difícil de iniciar e é difícil de manter o sono. Então o indivíduo acorda várias vezes, tem uma dificuldade, qualquer barulhinho já faz com que ele desperte. E a gente percebe que essas pessoas que enfrentam esse tipo de distúrbio têm uma maior probabilidade de ter um quadro depressivo, um quadro ansioso. Por quê? Porque o não dormir, além da gente não descansar, faz com que nosso corpo fique como? No dia seguinte a gente tem irritabilidade, um cansaço excessivo, se deixar a gente tem uma sonolência, a gente explode com mais facilidade, a gente vai para o trabalho, se deixar a gente só fica no nosso canto, faz o que tem que fazer e vamos embora. A gente conta a hora para ir embora. A gente não produz na mesma qualidade, então a insônia ela provoca aumento dos acidentes de trânsito, é a maior causa de morte no trânsito no nosso país. A insônia faz com que um prejuízo funcional no trabalho, no estudo, seja muito importante, gerando às vezes desemprego, falta de oportunidades. Você fica com uma aparência tão devastada, tão cansada, que é visível que você não está bem. Então a insônia ela é importante ser diagnosticada, considerada e tratada. Porque se você não tratar a insônia, ela vai repercutir e vai gerar consequências futuras. Lógico que a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico. Será que você tem um distúrbio, um problema no nariz, um desvio de septo? Será que você não demora a dormir? É porque você tem um dia muito corrido, você fica ansioso? Isso você só vai conseguir fazer um diagnóstico correto se você buscar um especialista, se você buscar um acompanhamento, porque ali você será direcionado para a coisa correta. Então eu preciso fazer um tratamento para ansiedade, então eu vou para o psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico. Não quer dizer que se você vier numa consulta, eu não vou solicitar outros exames. Por mais que seu quadro seja uma insônia inicial, que começou há pouco tempo, que vem te gerando consequências e que a gente precisa medicar, isso não exclui que eu busque outras alternativas. Por exemplo, às vezes a gente precisa fazer uma polissonografia, porque mesmo com ansiedade, você tem despertares noturnos tão fortes que não adianta medicar apenas com medicação para você iniciar o seu sono, para você relaxar, que não vai resolver o seu problema. Então a gente precisa fazer um diagnóstico correto, a gente precisa fazer um tratamento, mas para que isso ocorra, a gente precisa que vocês busquem ajuda, porque não tem como você apenas fazer, vou fazer uma atividade física. Excelente, ajuda muito, mas não é só isso. Às vezes a atividade física não vai dar conta e pela falta de ritmo a gente também não consegue. A gente tem percebido que hoje com a pandemia, cada vez mais a gente dorme ou muito tarde, ou acorda cedo demais, ou acorda no meio da madrugada. Isso vai gerando consequências, isso vai fazendo com que você, além da falta de ritmo que a gente já vem apresentando, a gente durma mais tarde, a gente tem esquecimento, a gente brigue com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a gente fica mais ranzinza, né? Toda hora assim, qualquer coisa incomoda, a gente procura uma confusão. Então a insônia ela gera muitas consequências. Se deixar eu vou falar aqui com vocês a tarde inteira, a noite inteira, a gente vai direto nesse contexto. Mas assim, por que a gente veio falar disso, né? Com essa pandemia, a quantidade de pessoas que
está dormindo mais tarde, está procurando assistir séries, deixando para a noite fazer coisas que às vezes assim, será que você não pode assistir uma série mais cedo? Será que você não pode mandar uma mensagem para um colega mais cedo? Porque assim, com a pandemia, o uso de celulares, o uso de computador, o uso de tablets aumentaram muito. Então, né, toda hora a gente tá todo mundo na rede social. Então, isso faz com que todos esses aparelhos produzem uma chamada luz azul. Essa luz azul estimula nosso cérebro a despertar. Então, se à noite, ao invés de você se preparar para adormecer, você começa a assistir coisas pesadas, uma série de violência que vai disparar adrenalina, você mexe no celular na hora de deitar, apaga a luz toda e mexe no celular. A intensidade de luminosidade, de estímulo para o seu cérebro é muito grande. Isso vai interferir no seu dia a dia. Então é importante assim, se você vem apresentando nesse momento esses comportamentos de persistir, de deixar o barco correr, das coisas saírem do normal, vamos começar a buscar um pouquinho. Não vamos esperar passar a pandemia, passar esse momento tão delicado para a gente cuidar da gente. Né? Isso é uma desculpa que a gente arruma, né? Vou malhar na segunda. Por que não hoje? Por que eu não vou cuidar da minha saúde mental? Por que eu não vou dormir mais cedo? Ah, mas eu não tenho nada para fazer no outro dia, Rômulo. Não tem problema. Busque coisas para o seu dia a dia. O que você faria à noite, você pode fazer durante o dia. Hábitos a gente constrói. Então, se você mantiver um ritmo irregular, não é porque amanhã foi decretado que a gente pode sair e que passou esse momento tão difícil que você vai começar a fazer. Então vamos buscar um equilíbrio, vamos buscar eliminar essas coisas que agitam a gente à noite para que a nossa rotina, o nosso equilíbrio e que a gente não adoeça com mais facilidade. Se você mesmo com medidas de higiene do sono, que a gente chama, né, desse desacelerar à noite, não estiver conseguindo ter um equilíbrio, um sono reparador, busca ajuda, busca um profissional competente, seja um neurologista, seja um psiquiatra, seja um especialista no sono, mas busca uma ajuda correta, porque quanto mais tempo a gente demora, menos benefícios e mais prejuízos o nosso corpo começa a apresentar. Não é porque estamos trancados, em isolamento, que eu posso deixar o barco correr e esquecer de mim. Então, busca ajuda. A gente vai ter um prazer enorme de ajudar você, de cuidar de você e de fazer com que você consiga, dentro da sua rotina, voltar ao seu equilíbrio. Fique com Deus, fique em casa. Até o próximo vídeo. Espero que todos estejam bem.